Portanto, curas para os erros. Isto são talvez assim as estratégias que vocês já utilizaram. Se aparece um erro no programa, leiam o código, não é? E pensam novamente o que é que fizeram para você dizer. Depois outra estratégia é acrescentar uns prints. Quando isto não funciona, e a gente executa e vê e põe uns prints para aquilo ver. E muitas vezes ajuda, porque é coisas relativamente simples, ou nós temos uma ideia bastante clara, mais ou menos do sítio. Claro que só funciona até certo ponto, portanto, ter um programa cheio de prints às tantas já não nos ajuda muito. Mas é uma estratégia que muitas vezes ajuda. Utilizar o debug é algo da família dos prints. É uma forma um bocadinho mais sofisticada do que pôr prints, porque não poluímos o código e não tem aquele problema de começarmos a ter muitos prints e depois temos que andar lá a perceber onde é que aquilo foi feito. Com um debugger vocês podem fazer de ponto a ponto e ver os valores. Digamos que é uma alternativa mais sofisticada aos prints. Outra estratégia é imprimir o código e ler com atenção. Por vezes o facto de pôr em papel, agora um pouco ecológico, ajuda. Em vez de olharem para o ecrã, se imprimirem e depois lerem com atenção no papel, pode ajudar também a encontrar o erro no código. E esta outra estratégia também, alguns de vocês já podem ter tido essa experiência, tem um erro no código, não estou a perceber, e vou explicar a um colega para ver se ele vos ajuda. Fiz este código, faz isto e faz isto e faz aquilo outro, e não percebe por dentro do quê, e quando estou a explicar, percebe qual é o problema. Isso por vezes acontece. Não sei se já vos aconteceu, mas acontece. O facto de quererem explicar a outra pessoa qual é o problema no código, pode-vos fazer ver qual é o problema. E aqui gosto de sempre contar uma história que li já há uns anos, infelizmente perdi o rastro, de um laboratório da Universidade Americana, um laboratório que estava lá muita gente a programar, em que eles tinham um ursinho de peluche ao canto e tinham a indicação de, antes de irem perguntar a outro, explicavam o código ao ursinho. Explicassem o código com cuidado, ao explicarem, eventualmente iam perceber qual era o problema do código e evitavam incomodar o colega. Portanto, esta história de explicar o código tem de facto às vezes esse efeito de nos obrigar a ver o código de outra maneira, ou de percebermos melhor e encontrarmos o problema. Então, o que nós queremos fazer, aquilo no fundo eram soluções para, quando aparece o código, o erro, o que é que se faz, mas, digamos, o que queremos era tentar prevenir que eles apareçam, ou que apareçam menos. E aí, voltamos a este slide de há pouco. Temos o clean code, este que vimos há pouco, programação conduzida por teste, agora vamos falar aqui deste. No fundo, a programação conduzida por teste, já vimos o que é termos aquele teste que é feito antes, depois temos o nosso código. Mas, além disso, ainda há outra linha de defesa que podemos utilizar. Não é tão importante quando não usamos programação conduzida por testes, isto ainda é mais importante. Mas mesmo utilizando programação conduzida por testes, é boa ideia utilizar esta estratégia das asserções da programação por contrato. Em algum grau. Não quer dizer que seja... Já vamos ver o que é que isto quer dizer no grau, mas pode dar certo. Isto das asserções de programação por contrato, no fundo é pôr marcadores no código, agora não tem nada a ver com o código de teste, no código que estamos a querer fazer, pôr ali indicações no fundo, linhas que fazem testes e que quando um desses testes falham, significa que há ali algum problema de lógica do programa. Um exemplo muito simples para se perceber logo a ideia, que a ideia também é simples. Se vocês tiverem uma função que só tem um parâmetro, e o parâmetro tem que ser positivo, na linguagem Java não há assim nenhuma forma muito simpática de não só positivo. Imaginem que o parâmetro é para indicar as horas, que é o exemplo até que vamos ver assim. Então, sabemos que aquilo, por exemplo, vamos lá um inteiro, mas mesmo que tivéssemos um byte, também é possível, continuamos a ter uma gama de valores possível muito maior do que 0 a 23. Que seria o valor que queríamos para a partida para as horas. Então, podemos pôr um teste no início da função que, se o parâmetro não for entre 0 e 23, lançamos logo um sinal de erro qualquer. Quer dizer que, durante a execução do programa, se alguma vez aquela função for chamada com um valor que não é de 0 a 23, o programa para, por exemplo, com um erro. E nós, dessa forma, ficamos a saber
logo que houve ali um sítio que está a chamar aquela função com o valor errado. Isso permite que o erro se propague ao longo do programa, outra vez por aí fora. Dizer lá, depois a função usava um valor 25 para as horas e aquilo começava a dar valores esquisitos e depois só mais à frente é que a gente descobriu que aquilo estava a dar valores esquisitos. E depois tínhamos que andar a tentar descobrir a origem do problema. Se pusermos essas defesas, estes testes, que são as asserções, vamos ver, algo que tem que ser verdade naquele sítio, se não for, ficamos logo a saber que foi ali naquela zona que houve um erro. Portanto, fica mais fácil perceber onde é que está o erro no programa. Foi quando aquela função foi chamada, com esse valor. As asserções podem ser pré-condições, pós-condições. Verificar antes daquilo que queremos fazer. Isto que eu estava a falar é uma pré-condição. Era a função, para funcionar bem, tinha que receber horas de 0 a 23. E podíamos ter uma pós-condições, que era a função que fazia qualquer coisa, e no final a hora ainda tem que estar de 0 a 23. Mas já vamos ver isso no código. E invariantes de classe é o verificar sempre, já vamos ver o que é que isto significa também. Isto também se chama contratos. Esta história, isto foi inventado por este senhor, Bertrand Meyer, se quiserem ver alguma coisa sobre ele, podem pôr no Google. Esta ideia do contrato é mais uma vez ir buscar um termo notarial, né? Um contrato, por exemplo, tipicamente entre duas pessoas, entre duas empresas, em que cada um tem as suas obrigações. Então, esta ideia que a função recebe um valor que são horas, o valor tem que estar em 0 a 23, tem a ver com esta ideia de contrato. Porque é como se a função dissesse assim. A função faz qualquer coisa. Imagina que transformava as horas em segundos. Pronto, coisa muito simples. Mas a função diz assim, sim senhor, se der um valor em horas, eu devolvo o valor em segundos disso. Mas a parte do lado de lá é que tem que me passar um valor de horas que esteja entre 0 e 23. Senão eu não faço. Pronto. Tem que fazer, né? O trabalho é o mesmo, né? Mas a função podia dizer assim. Está feita para só dar o valor para as horas que estiverem de 0 a 23. Porque um valor para as horas está fora de 0 a 23, não faz sentido nenhum e não faço isso. Portanto, é como se fosse um contrato. A função faz um contrato em que diz eu faço isto se a outra parte cumprir isto. Passar um valor entre 0 e 23. Por isso é que se foi buscar esta analogia com o contrato. Em que quem chama a função é o cliente da função, tem que cumprir a sua parte, que é passar um valor entre 0 e 23. E feito isso, a função deve cumprir a sua, que é, se receber realmente o valor entre 0 e 23, deve devolver então o valor em segundos. Então é como se de facto existisse aqui um contrato. Cada um tem que cumprir a sua parte. Um passar um valor entre 0 e 23, o outro devolver o valor em segundos. E daí a ter aparecido esta terminologia da programação por contrato. Mas vamos lá concretizar isto um bocadinho com um bocadinho de código Java, não é? Mas é com saudades de código. Se tivéssemos esta classe de bloco de horas, minutos e segundos, podia ser uma classe para representar, pronto, um relógio ou cronómetro ou o que quisesse. Tínhamos aqui umas quantas funçõezitas e, por exemplo, o que é estas asserções? Em Java escreve-se assim, e não é só em Java, em várias linguagens da família do Java, existe esta instrução, que é o assert. E este é um exemplo dos mais típicos, daquilo que a gente vai querer fazer. Esta função recebia 3 quadrados, horas, minutos e segundos. E ela própria pode, de certa forma deve, não faz mal, verificar se os valores que vêm são legais. Não é uma questão de serem certos propriamente ou errados. É no sentido de serem legais por cumprirem determinadas condições. E as condições, neste caso, eram as horas, minutos e segundos estarem num intervalo de valores que faça sentido para a função. O que a função está a dizer é assim. Sim senhor, eu recebo horas, minutos e segundos, mas tem que verificar isto. As horas têm que estar entre 0 e 23. Os minutos entre 0 e 52 e os segundos também. Se não estiverem, isto para logo aqui. Acaba logo a festa aqui. E o que esta instrução assert faz é parar o programa com um erro. É dizer, esta asserção falhou. Para que é que isto serve? Qual é o interesse de estar a repensar com o programa ali se me enviar um valor errado? Digam lá, mais um qualquer coisa antes de deixarem Sim, por exemplo, se viéssemos no valor 25, o 25 ia ficar guardado aqui e nós não queríamos isso.
Portanto, aquilo é uma defesa para que uma situação de erro não se vá propagar na segurança, que seja detectada o mais cedo possível. Também pode ser visto como uma defesa da própria função. Esta função assim, daqueles provérbios de informática, que é o garbage in, garbage out. Não é? Portanto, se entrasse lixo, isto mais cedo ou mais tarde tinha que produzir lixo. Com isto estamos a querer evitar que entre aqui lixo nesta função. Esta função verifica os seus parâmetros e não deixa que venham valores que a partir não fazem sentido nenhum e que seriam sempre sinal de erro. De erro, lógica no programa. Porque se viesse ali um valor de horas com o valor 25, quer dizer que havia um erro, não nesta função, mas do cliente da função, de quem estava a chamar a função. Se em algum sítio estaria a chamar a função setTime com 25, sei lá, 25, 10, 10. O 25 era um erro, nunca devia ser chamado com o valor 25. E estes acertos estavam a detectar isso. Não deixavam que se propagasse acerto. Portanto, isto são pré-condições. Porque são pré-condições para a função fazer o que quer fazer. Neste caso é algo simples, é simplesmente guardar o valor destas três variáveis. Além de ter ali aquela treina. Continuando com os nossos acertos, que é o que nos interessa agora. Esta outra função, vejam, é um outro setTime. Este agora percebe que de segundos, e a ideia é de converter os segundos para horas, minutos e segundos. Não nos interessa muito, isto é o que ela faz, não nos precisamos preocupar muito com isto agora, mas já está preocupado é com os acertos. Então, se recebe de segundos, um acerto natural é que seria natural, digo eu, é que podíamos querer, não, os acertos têm que ser positivos. Então podíamos um acerto. Se por acaso ela recebesse um valor que não era positivo, ia dar a parar com um erro no programa. Depois fazia o que tinha a fazer e podia, no final, verificar para ver se estas contas não tinham estragado nada, para ficar completamente descansada, esse procedimento ainda podia verificar ainda uma outra vez. E agora isto sim, isto é uma pós-condição. Portanto, a questão do pré e do pós-condição, em linguagem Java não há uma distinção sintática. A gente escreve da mesma maneira, é sempre um acerto. Tem a ver é com a forma, com o sítio onde utilizamos o acerto. Estamos a utilizar o acerto antes de fazer, esta aqui estamos a utilizar depois de fazer, portanto é uma pós-condição e esta é uma pré-condição. Ainda outro exemplo, quase igual. Esta era uma outra função, também recebia segundos, também queria verificar se os segundos eram positivos, fazia também para aqui nas contas, e depois se chama a outra, dá pouco. Para esta era uma que depois utilizava a outra, dá pouco. Punha tudo em segundos, cá deve estar aqui no longo, mas pronto, convertia este valor, recebia ali nos 11 seconds e somava ao que lá estava, né? O 8 seconds. Então convertia tudo o que lá estava, somava este e depois usava a função já feita para pôr outra vez tudo nos 20 segundos. E veja, tem outra vez a pós-condição, apesar do setTime ter lá. Aquele setTime, este setTime está aqui, aqui íamos mostrar aqui com o cursor rato, mas não aparece. Este setTime que está aqui, esse, é este aqui. E ele já tinha aqui os acertos no final. Então, de certa forma, na verdade, está agora a fazer outra vez os mesmos acertos que este já estava a fazer. O setTime já estava a fazer. Mas devemos fazer a mesma. Ou seja, esta função não deve confiar que as outras funcionam bem. Portanto, ela está a tratar da sua vida, por assim dizer. Está a verificar se o parâmetro vem legal, se é 0, e depois está a verificar, no final, fazendo o que tem a fazer, se continua a estar no gain destes atributos. These hours, these minutes, these seconds, se continuam a estar no gain. Ela tratou de verificar à entrada se o valor que recebeu era legal, e à saída, ou seja, no final, se não tinha estragado nada, por assim dizer. E vejam como, olhando para esta função e para esta, e até para esta anterior aqui, este padrão ali dos 3 acertos, na verdade, deve ser verdadeiro sempre, entre aspas, por assim dizer, para este objeto. Estes objetos, clock,
e horas, minutos e segundos, à partida deviam ter nas suas variáveis horas, minutos e segundos sempre estes valores legais, ou seja, as horas deviam estar sempre entre 0 e 23, os minutos e os segundos sempre entre 0 e 59, certo? Podem eventualmente não estar durante uns breves instantes, digamos assim, enquanto ela faz alguma conta. Nós, aqui não está nenhum exemplo muito claro disso, mas o que interessa é isto. Se aqui pelo meio, nós, não é o caso, não é? Mas se pelo meio tivéssemos colocado um valor nas horas que fosse 25, mas quando chegava ao fim as horas já tivessem outra vez um valor legal, também não fazia mal. Então aquilo que se considera é que deve haver uma invariante, aquela história que eu pensei há pouco, a invariante de classe é no fundo dizer que há uma condição que deve ser sempre verdadeira, mas o sempre é num estado estável do objeto. Ou seja, depois os objetos, a maior parte do tempo, estão lá paradinhos. E de vez em quando nós chamamos um método que faz qualquer coisa. Quando esse método que nós chamamos, portanto tem que ser por terminar de fazer, o objeto fica outra vez, por assim dizer, lá paradinho à espera que peça mais qualquer coisa. A programação orientada para objetos pode ser vista assim, até como os computadores da internet. Está lá um servidor e de vez em quando é feita uma ligação ao servidor, com um browser, e pede qualquer coisa. E pronto, se ninguém pedir nada, entretanto, tudo está a fazer nada especial. Mas quando acaba de fazer, nós queremos que aquilo fique num estado, outra vez, saudável, digamos assim. Aqui o nosso estado saudável é as horas, minutos e segundos estarem dentro daquele intervalo. Então, queremos que estas três condições sejam verdadeiras sempre antes da chamada de cada método público e no final da execução de cada método público. Portanto, é algo que deve ser sempre verdadeiro. É tal invariante de classe porque é algo que não deve variar para nenhum objeto da classe. É algo que deve ser sempre, com as tais aspas, verdadeiro para cada objeto da classe. É uma condição que é sempre verdadeira, com esta nuance. Não é? Pode temporariamente não ser, mas enquanto o objeto está a fazer qualquer coisa. Quando acaba de fazer esse qualquer coisa, a invariante deve voltar a ser verdadeira. A linguagem, eu gosto de falar disto porque isto é um tema muito pouco falado, até mesmo nos cursos de informática. É bom saber que ele existe e tê-lo até presente. Infelizmente, a linguagem Java, como a maioria, aliás, não tem um suporte direto para esta ideia da invariante de classe. A gente pode simular fazendo estes acertos, mas não é bem a mesma coisa. Há linguagens que têm mesmo isto, tem mesmo um sítio para a gente por aqui, uma pré-condição e uma pós-condição e um sítio para definir invariantes de classe. Aqui o mais parecido que temos é a utilização dos acertos, que mesmo assim é muito boa ideia de utilizar e que também são muito pouco utilizados. Mas é algo, uma ideia, esta dos acertos até é uma ideia muito mais antiga, isto já vem desde a década de 60, a coisa desta quase nem é pré-história, mas está lá perto de informática. E mesmo assim não é tão utilizado como deveria ser. Em resumo, além daquela programação conduzida por textos, quando definir uma função normal no vosso código, é interessante, especialmente aqui no início, verificar se os parâmetros são legais. Aquela utilização como pré-condição no início de cada função é talvez a mais óbvia e mais vezes dá jeito, por assim dizer. Depois, quando fazem algo mais ou menos complicado, não faz mal nenhum porem mais acertos. Funcionam como as tais pós-condições para verificar se depois de fazer alguma coisa não estragaram nada. Pronto, isto é aquilo que eu já vos disse, em qualquer estado estável não transitório. Não? E pronto, isto aqui junta as duas coisas. A prevenção então pode ser feita com asserções, que se dividem nestes três tipos. Na casa da linguagem Java, acabam por responder em termos de implementação toda a utilização de assertos. E depois os testes unitários que vimos há pouco. Esses vamos ver como é que se fazem. Estes, na linguagem Java, também não estão logo propriamente na linguagem. Tem que se utilizar uma biblioteca, um framework, que disponibiliza mais algumas funções, depois serve para fazer os testes unitários. Assim não vimos. Vamos ver na aula prática da manhã.
Como é que se faz assert em Java? É assim ou assim? Aqui a única diferença é que temos que acrescentar mais uma mensagenzinha. Que é para quando o assert falhar, aparece também aquele texto. Isto é só uma simpatia, digamos, para termos mais informação. Porque ele à partida já diz que falhou o assert na linha tal do fecheiro tal. Portanto, já ficamos a saber qual foi o sítio que falhou. Depois há este pormenor, portanto, em Java, os asserts, em Java e em outras linguagens, é uma instrução que à partida não faz nada, se comporta como um comentário. É ignorada pelo compilador. Então tem que ser ligada para funcionar, no sentido que, portanto, é como se fosse um if, um assert é como se fosse um if. Se aquilo não for verdadeiro, para o programa com um erro. Portanto, é algo que tem que ser verdadeiro, diz ali. Assert, portanto, verificar isto. Se não for, para com um erro. Mas isto só acontece se estiver ativado o assert. E à partida não está. Então a forma de ativar é acrescentar um parâmetro ao executor Java. E vimos isso na semana passada um bocadinho. Lá naquele sítio dos Run Configurations, há um sítio que são os VM Parameters. Além dos Program Parameters, que nós falámos um bocadinho na semana passada, está lá um outro sítio logo abaixo, que são os VM Parameters, que no fundo são os parâmetros para o executor Java. Então temos que pôr este parâmetro menos EA, lá no Eclipse, para que o assert realmente faça alguma coisa, se não faz. Uma forma fácil de verificar se o assert está a funcionar é fazer assert false. O assert false tem sempre que fazer parar o programa por um erro. Portanto, se não parar, é porque os asserts estão desligados. Mas isso também é algo que podemos ver já mesmo no Eclipse. E vamos ficar por aqui, porque esta parte já vimos há pouco.